Olá, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos falar de duas reportagens que saíram a respeito do fim do pagamento da multa do FGTS para os aposentados que, diante da pretensão do governo de tirar esse direito adquirido dos aposentados que continuam trabalhando, pode gerar inúmeros processos na justiça. Sobre este tema, nós gravamos um vídeo direcionado à parte do direito que trata dessa matéria, inclusive com duas jurisprudências, uma do STF, Supremo Tribunal Federal, e outra do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Gravamos no nosso outro canal, bem como escrevemos um artigo sobre este tema lá em nosso blog. Tudo isso que eu estou te falando está na descrição deste vídeo. Antes de prosseguirmos com o tema, eu te convido, caso você não seja inscrito ainda, a se inscrever em nosso canal, clicando neste botão vermelho que está escrito inscrever-se. Feito isso, você será notificado todas as vezes que eu fizer uma publicação com assuntos do teu interesse relacionado diretamente àquela parte da notícia e do direito que te interessa. Igualmente, faça uma avaliação do conteúdo que você acabou de assistir clicando neste joinha, nesta mãozinha aqui, para a gente saber se de fato estamos atingindo os nossos objetivos. Do mesmo modo, compartilhe essas informações com o maior número de pessoas possíveis para que ela saiba, na hora que necessário, defender os seus direitos. A reportagem de hoje, publicada no jornal Folha do Estado de São Paulo, ela fala exatamente de um assunto que nós já discutimos tanto neste canal quanto no outro canal, que é a pretensão do governo de tirar o direito dos aposentados que continuam trabalhando a receber tanto os depósitos que são feitos mensalmente na sua conta vinculada do FGTS, bem como aquela multa dos 40% quando ele é dispensado sem justa causa. Isto certamente irá gerar questionamentos na justiça, porque isso tira um direito dos aposentados que trabalham de receber essas indenizações e este direito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que é dele, e certamente isto irá gerar uma série de ações na justiça, uma série de processos na justiça. Isso é ruim para um lado, por outro lado irá abrir aí um mercado de atuação dos advogados. E para este público, nós deixamos um material na descrição desse vídeo, porque certamente irá abarrotar aí o judiciário com questionamentos sobre essa ilegalidade e essa inconstitucionalidade que o governo pretende fazer. O cidadão irá buscar os seus direitos, irá procurar advogados. Advogados, por sua vez, têm que ter uma carteira de cliente muito grande, dado o número que irão lhe procurar, e nós temos um material que fora utilizado em diversas bancas, em diversas firmas, os maiores escritórios de advocacia. Esse material está na descrição do vídeo. Diz a matéria: para a consultoria de orçamento da Câmara, é questionável incluir no texto um tema que já foi discutido no STF, no Supremo Tribunal Federal, que resultou em uma alteração de entendimento lá do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Nós falamos sobre isso, veja, eu tenho um artigo em meu blog falando sobre isso, inclusive com os links para vocês acessarem, da jurisprudência defendida lá pelo STF e pelo TST. Nesse artigo eu coloquei, como eu disse para vocês, dois julgados falando sobre a matéria. Vocês podem copiar e utilizar isso aqui da maneira que quiser. Além da orientação jurisprudencial do TST, que está aqui, tá vendo? Basta você copiar, é de graça, não precisa pagar nada para acessar essas informações. Veja o que diz a reportagem. O ponto central da discussão foi a interrupção ou não do contrato de trabalho quando o funcionário se aposenta, naqueles casos que continua trabalhando. Há ainda o risco de violação dos pontos intocáveis na Constituição, porque isso trata-se de um direito constitucional. A reportagem ouviu um especialista no assunto, o professor Roberto Dias,
que é de direito constitucional da Fundação Getúlio Vargas, que este especialista ele considera que a proposta é uma verdadeira violação de cláusula pétrea da Constituição. Veja, aqui não sou eu, é um especialista falando sobre o tema. Nós falamos isso em outro vídeo, vem aqui o especialista e ratifica, chancela tudo aquilo que nós ensinamos lá na aula no nosso outro canal, cujo link está na descrição desse vídeo. Diz a reportagem: são 4 as cláusulas que não podem ser alteradas por emendas, como é o caso dessa emenda constitucional, essa proposta de emenda à Constituição 06 de 2019, proposta pelo governo atual. Uma delas veta mudança na Constituição que resulte o fim de direitos e garantias individuais. O especialista, que é o Roberto Dias, ele afirma que o artigo 7º da Constituição garante a indenização em caso de demissão e busca proteger o trabalhador. Mas o governo não foi orientado, que é comentário meu, e ele quer fazer isso. Veja o que diz o especialista, abre aspas: a mudança retira um direito fundamental de um trabalhador, que é a proteção em uma relação em que há certa vulnerabilidade, ou seja, o trabalhador é o lado mais fraco. Continua ele: mesmo que ele esteja aposentado, o direito deve permanecer. Evidente, o direito deve permanecer, porque ele é a parte mais fraca da relação. A empresa presume-se que seja mais forte. Segundo a Caixa Econômica Federal, 907.966 aposentados trabalham na mesma empresa e, por isso, podem sacar mensalmente, todos os meses, o dinheiro do fundo do FGTS, ok? Quando discutiu o assunto lá no STF em 2016, ficou entendido que a aposentadoria não interrompe, eu escrevi sobre isso, o vínculo de trabalho. Em 2008, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele publicou uma orientação jurisprudencial, que é aquela que eu acabei de te mostrar lá no meu blog, sobre o assunto, na qual ele afirma, abre aspas: a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador. Essa orientação a que ele se refere, veja, é isso daqui. Eu escrevi no meu blog, tá vendo? Está aqui para você acessar totalmente de graça, tá vendo? Orientação jurisprudencial número 361 da subseção 1 especializada em dissídio individuais lá do TST. Basta você acessar, o link para isso está na descrição deste vídeo. Segue a reportagem. Assim, na demissão sem justa causa, abre aspas, especialista falando, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade, sobre todos os depósitos efetuados durante o contrato de trabalho. Isso aqui está lá na orientação publicada pelo TST. Agora o governo ele propõe incluir na Constituição a perda do direito à multa e a perda também dos depósitos. Isso está lá na proposta de emenda à Constituição PEC 06 de 2019. A reportagem nos dá conta de que o secretário de Previdência do Ministério da Economia, o Leonardo Rolim, disse na entrevista coletiva de apresentação da reforma que a mudança, segundo ele, não afetará o direito adquirido ao depósito do FGTS, aos depósitos do FGTS. Portanto, quem já é aposentado manteria o direito ao FGTS, mas perderia a multa dos 40% do saldo do fundo, ou seja, todo aquele dinheiro que está lá depositado durante o seu contrato de trabalho, você perderia aí com essa mudança, ou seja, é um prejuízo sim para o trabalhador. Quem passe a receber um benefício do INSS a partir da promulgação, ou seja, da publicação da emenda, perderia o direito nos dois casos, o depósito mensal e a multa do FGTS. Veja que absurdo. O pagamento dessa indenização ele é feito pelo empregador nos casos de demissão sem justa causa, conforme nós explicamos. O aposentado que segue na mesma empresa pode optar por receber o dinheiro do depósito todos os meses. Quando ele muda de emprego, o saque é feito somente ao final do contrato de trabalho, com a extinção do contrato de trabalho. Segundo o secretário, a reportagem nos informa que é necessário levar em consideração o fato gerador do pagamento. No caso da multa rescisória, que é quando a pessoa é demitida, a demissão gera o direito à indenização.
Logo, se o contrato do trabalhador foi interrompido após a mudança na regra, que é o que o governo pretende, valerá o novo entendimento, ou seja, valerá o que está previsto lá na PEC. Nesse mesmo sentido, os depósitos de 8% seria mantido, pois o contrato de trabalho é o fato gerador do direito ao recurso do FGTS. Gente, isso aqui é um absurdo. A reportagem diz o seguinte: procurada a Secretaria de Previdência e Trabalho, não respondeu o questionamento deles. Eles foram ouvir ainda um advogado, Roberto Sondeiro Vitório, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Estado de São Paulo, que ele, segundo esse advogado, ele tem uma leitura ainda mais restritiva da proposta. Para ele, o texto permite a interrupção dos depósitos, cessa os depósitos, para quem já está aposentado. Segundo o especialista, isso oficializaria o entendimento de rompimento da relação trabalhista. É um verdadeiro absurdo que o governo está fazendo, porque fere o direito constitucional previsto lá no artigo 7º da Constituição, e isso não pode prosperar, porque tira sim direito do trabalhador. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, eu gravei um vídeo minucioso falando tudo que nós discutimos aqui com base no direito, te mostro o julgamento, te mostro o artigo da Constituição e dou as explicações, está na descrição desse vídeo. É um verdadeiro escalabro, é um absurdo isso, é uma ilegalidade, é inconstitucional. Você deve compartilhar esse vídeo para que o governo fique sabendo que você está de olho na atrocidade que ele quer fazer com os trabalhadores. Um forte abraço para vocês, fiquem atentos até a minha próxima publicação.